quero falar com você sobre a autoridade que há na sua vida. Eu quero lembrar você e fazer com que você lembre e reconheça quem você é. Há estágios, há níveis, há fases da nossa história, da nossa vida, que nós damos prosseguimento e então entramos num patamar de uma certa tranquilidade ou adaptação que não percebemos aonde estamos, ou quem somos, ou em que fase nós estamos vivenciando. E a palavra nos ensina aqui, no primeiro livro de Samuel, capítulo 6. Estava aqui com um monitor de retorno, mas ele se foi. Capítulo 6, 1 Samuel, amém? Versículo 2. 1 Samuel 6, 2 está escrito: E os filisteus convocaram os sacerdotes e os adivinhadores, dizendo: O que faremos com a arca do Senhor? Dize-nos como a enviaremos ao seu lugar. Versículo 3: E eles disseram: Se mandares embora a arca de Deus de Israel, do Deus de Israel, não a envie vazia, mas seguramente devolva-lhe uma oferta pela transgressão. Então sereis curados e sabereis porque a sua mão não foi removida de sobre vós. Só até aí. Acredito que a grande maioria de vocês já conhece, e quem está assistindo pelo Instagram, eu quero dizer para vocês que todos os quintas e domingos nós estamos transmitindo pelo Instagram. E eu achei bem interessante, porque hoje, conversando com um rapaz, ele não é cristão, ele não é evangélico, mas ele conhece a palavra, alguém já ministrou ele, alguém da família dele vai à igreja. Sempre tem alguém que vai à igreja, né? Sempre tem alguém da família que ora por alguém. Ó, tem alguém orando por você. Se não tem ninguém orando por você, é porque você está orando por alguém. Ou você é aquela pessoa que está errada e precisa tomar juízo, e alguém está orando por você. Ou você é uma pessoa certa que está orando por alguém para que alguém seja alcançado. Não tem jeito. E ele falou assim: Ah, pastor, esses dias eu te vi no Instagram. Eu falei: Quem é esse aqui? Eu falei: Foi, que legal. Ele: Não, aí eu ouvi a palavra lá, gostei. Eu falei: Amém. Ele: Dá uma forcinha lá. Curte lá, que ele aperta aquele coraçãozinho, vai ficar vermelho. Vai apertando ele até ele ficar vermelho. E divulga. Aí o outro cara que estava lá falou assim: Ele divulgou. Porque ele mandou para mim e falou: Olha aí quem é esse aí. E aí, quando eu vi as luzes, eu pensei que era um show, mas na verdade era uma pregação. Eu falei: Glória a Deus. Ele: Você ouviu a palavra? Não, eu comecei a ouvir, realmente comecei a ouvir a palavra. Eu falei: Glória a Deus. Então, há esse propósito também de alguém que está ouvindo hoje ser alcançado, amém? Mas eu quero trazer para vocês essa parte, eu acredito que vocês conhecem, eu acredito que quem está assistindo conhece. E se não conhece, vamos aprender aqui hoje. Havia desígnios, como há hoje, de servidão e adoração. E entenda, todo ser nasce com uma tendência de enaltecer a outro. Todo ser ou lidera ou é liderado. E todo ser busca algo superior para ter como referência, para encontrar um meio de busca de adoração, o que quer que seja. E Deus, o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, Ele encontrou no seu povo a sua verdadeira adoração. A palavra ensina lá em João que Ele está com os olhos fitos na terra procurando verdadeiros adoradores. Dessa maneira, então, o homem criou várias formas de adoração, vários meios. A Bíblia mostra que o homem fez bezerros, fez monstros, várias mulheres, homens, para serem adorados. O homem ele busca alguma coisa com orientação divina. Não tem jeito, isso é comum e são em todas as religiões. Se você vai, por exemplo, existe um grupo que eles adoram as pedras, os cristais, e eles acreditam que os cristais têm poder. Há pessoas que buscam no zodíaco, e elas acreditam que ela é uma de câncer, outra de capricórnio, outra de leão, outra é, sei lá, parece um jogo do bicho, né? E ali vai.
outras edificam a sua fé, eu não sei, mas sempre existe pessoas edificando a sua fé. Outros acreditam não em deuses, mas sim em pessoas. Sim, pessoas que já morreram, que se tornaram mais importantes que as outras, que subiram o grau, o nível de conhecimento, e aquelas pessoas estão mortas e estão se mexendo na terra. A Bíblia é contra, a Bíblia prega contra isso, mas as pessoas acreditam nisso, e elas têm esses mortos como referência. Alguém comigo aqui? De modo que existia um grupo chamado Filisteus, e esse povo era um povo que odiava o povo de Deus, e eles trabalhavam de maneira veemente para desconstruir aquilo que Deus havia feito, para destruir o seu povo, o povo de Deus. E eles eram adoradores de vários deuses, eles eram politeístas. Dentre os seus deuses, eles tinham um deus chamado Dagon, o qual eles serviam com avidez. E eles entendiam que assim como eles tinham seus deuses, o povo de Israel também tinha um Deus. Eles entendiam o poder e a autoridade do Deus de Israel. E eles queriam de alguma maneira tirar a autoridade. Eles queriam de alguma maneira destronar o Deus de Israel. Então eles procuraram algo que fosse a representação daquele Deus. E aí entramos em outro assunto. Todo meio religioso, e no meio dos cristãos é assim. E para tudo no ser humano existe uma simbologia. Por exemplo, os casados carregam uma aliança no seu dedo, os noivos carregam no outro dedo, algumas pessoas carregam adornos para lembrar do pai, da mãe. É uma corrente, é uma pulseira, alguma coisa. Eu carrego uma pulseira para me lembrar como eu devo estar. Eu devo estar queimando em Jesus, chapado no Espírito diariamente. Isso aqui é para me edificar, é para me fazer lembrar quem eu sou. Amém? Algumas pessoas carregam uma cruz vazia, dizendo Jesus Cristo ressuscitou. Outros carregam uma cruz preenchida, acreditando que ele ainda está morto. Alguns, ou seja, a simbologia era real pelo tempo. E aqueles homens procuraram dentro da simbologia o que simboliza o Deus desse povo. O que simboliza, o que é palpável, o que pode ser tocado e pode ser destruído, que simboliza o Deus de Israel. E a Bíblia então nos mostra que eles identificaram Deus na arca, a arca da aliança. E o próprio Deus se declara representado por essa arca. Então nós temos ali construído um ideal. Nós precisamos resgatar a arca desse povo. Nós precisamos resgatar aquilo que simboliza o Deus desse povo. Hoje nós não temos dentro da igreja algo que venha simbolizar Deus, mas nós temos representações simbólicas na palavra. Por exemplo, o candelabro representava ao próprio Cristo, o candelabro de 7 bicos. Se você vai ali na maçonaria, se você vai ali na bruxaria, se você vai ali na magia negra, você encontra também um candelabro, só que um candelabro de 8 bicos, de 9 bicos, e ele representa dentro da maçonaria a ação de Satanás, dentro da feitiçaria a ação de Satanás. Então toda a simbologia é estratégica e tem uma função. E o que representa o Deus Todo-Poderoso hoje? A Bíblia me ensina que Ele me fez morada. Amém? Então você é casa, é templo de Deus. Que você queira, que você não queira, Deus simbolizou na terra Ele através de você. Quando você chega no ambiente, está chegando a representação do próprio Deus nessa terra. Amém? A Bíblia fala sobre ministros, sobre líderes, sobre pastores, sobre apóstolos, sobre doutores, sobre pessoas que iriam anunciar o próprio Deus. Eu acho que era o microfone, viu, Dala? Porque eu não estava tossindo, eu peguei o microfone e começou. Deve ser uma coisa do microfone. Mas então, aqueles homens infiéis a Deus, politeístas, adoradores de demônios, eles veem a arca como a representação real do próprio Deus. Então eles capturam aquela arca, eles roubam a arca e levam para o seu território, dizendo: aqui envergonharemos ao Deus de Israel.
E eles colocam diante do seu Deus, e a Bíblia ensina ali que é uma vergonha traçada diante daquele ídolo, daquele poste ídolo de Dagon, onde Dagon, ele por várias vezes, várias noites, após ficar diante da arca, ele é submetido à vergonha, e os seus braços são amputados, a sua cabeça é amputada, mas não é sobre isso que eu quero trazer para vocês. E além dessa condição de Dagon, a Bíblia nos mostra que aqueles homens, todos os filisteus, começaram a sofrer muitos danos, dentre os quais eles começaram a ter tumores, numa região que é terrível. Então eu vou colocar aqui, eles começaram a ter hemorroides, mas não quer dizer que as hemorroides todo mundo tem. A diferença é se ela está inchada ou não. Hemorroide todo mundo tem, ascom. Se você não tiver, tem uma coisa errada. A questão é se está tendo problemas com ela ou não. Todo mundo comigo ainda? Amém. E sabe o que eles entendem? O mal que estamos vivenciando, a derrota do nosso Deus, Dagon, as feridas que estão tomando conta do nosso corpo, é oriundo do ato errado que tivemos diante da representação do Deus de Israel. Olha a crença e a fé de homens desobedientes ao Senhor. Olha a crença e a fé de homens que não serviam a Deus, mas sabia quem Ele era. Homens que, quando viu toda aquela tribulação, eles entenderam: nós afrontamos ao Deus de Israel. Olha quem habita em você. Que às vezes, em muitas situações da sua rotina, você não estabelece o compromisso com Deus que você tem. Você esquece quem está em você, quem habita em você e quem você carrega. Os inimigos, os ímpios, entendem em você servo e servo de Deus. Quando você passa, a pessoa fala: olha, virou crente agora, está na igreja, parou de beber, parou de fumar, parou de mexer com mulheres, parou com jogatina, parou com coisa errada. Agora o compromisso dele e dela é só a igreja. Ficou fanático. As pessoas sabem que você é. Eu gosto de fazer essa comparação. Se houver uma briga na rua e um homem dá um tapa na cara do outro, as pessoas vão falar assim: fulano, filho de ciclano, irmão de não sei quem, e dá toda uma referência daquela cara que deu um tapa no outro. Agora, se esse cara for crente, ele pode ser católico, espírita, feiticeiro, macumbeiro, pode ser o que for, ninguém refere a ele. Pode ser palmeirense, pode ser corintiano, pode ser flamenguista. Ninguém fala assim: ó, você ficou sabendo que um flamenguista bateu na cara do outro? Você não ouviu isso? Você ficou sabendo que aquele católico bateu? Não, a referência é qualquer outra. Mas se for crente, filho, você pode ser palmeirense, pode ser o que for, a referência é aquele que é crente. Se tiver hoje, se tiver qualquer festinha hoje, juntar ali aqueles jovens dançando, requebrando, pode ser católico, pode ser espírita, pode ser feiticeiro, macumbeiro, ateu, pode ser bonito ou feio. Ninguém fala assim: ué, mas não é espírita? Está requebrando até o chão com essa música horrorosa. Agora volta para crente. Ué, mas ela não é da igreja? É isso que se ouve. Porque o ímpio reconhece os servos e servas do Senhor. Eles entenderam que habitava naquela arca a própria presença de Deus. E eles tomam uma decisão: precisamos devolver, precisamos arrancar esta presença daqui, porque estamos submetidos à vergonha. Há poder nesta arca. E eu quero dizer para você: você é a arca de Deus esses dias. Há poder sobre a sua vida. Exala poder, derrama poder, move o poder da sua vida. Reconheça-se, saiba que você é. A arca não conseguia fazer nada, a arca estava parada. A arca estava submetida ao cativeiro, mas a graça de Deus habitada nela moveu-se em todo aquele lugar. Às vezes nós, crentes de Jesus Cristo, estamos submetidos a situações de afronta, de vergonha, de dano, de impossibilidade. Estamos frios na fé, estamos fracos na nossa visão, estamos desanimados, estamos doentes ou qualquer outra coisa. Estamos
a presença de Deus na nossa vida move em nosso favor. Aleluia! Você não precisa estar se movendo para que Deus se mova. Você não precisa estar caminhando para que Deus caminhe. Você não precisa estar feliz para que Deus se mova. Mas você tem que saber quem você é e o Deus que habita na sua vida. Saiba quem você é. Pastor, eu estou triste, mas eu estou fiel. Eu sou fraco, mas eu sou fiel. Eu estou enfermo, mas eu creio no Deus que cura. Eu estou em guerras, eu estou em questões físicas, emocionais que estão me dominando, mas eu sei quem eu sou. A arca não conseguia se mover, mas Dagon estava ao chão. Todos os filisteus estavam sofrendo danos porque eles estavam mexendo com aquilo que era de Deus. Quando Satanás se levanta para mexer com você, quando o ímpio se levanta para mexer com você, ele mexe com o seu dono, o seu Deus, aquele que te comprou com preço caro, preço de sangue. A cédula de dívida foi paga por ele, você pertence a ele. Ele fala assim: tu és meu. Aleluia. Então a palavra nos ensina que aqueles homens reconhecem a presença. A arca, coitado, olhava para um lado para o outro e falava assim: será que aconteceu o que aqui? E a Bíblia nos mostra que aqueles homens, dentro da sua impiedade, aqueles homens decidem arrancar, retirar aquilo que estava causando danos. Entenda, você pode estar imóvel, mas se a presença de Deus habitar na sua vida, você vai viver Romanos 8:28. Vamos para lá? Pastor, eu estou cativo, eu estou preso, eu não sei o que está acontecendo. Parece que está tudo escuro, parece que há um levante contra a minha vida. Romanos capítulo 8, versículo 28. Vamos lá, todos. Todos, todas e todos. Vamos lá, todo mundo? O negócio está puxado do meu lado. É para as minorias não se sentir abalada. É os neutros, né? Está escrito aqui, ó, 8:28. Oh meu Deus, está transmitindo, né? Aleluia. Está escrito assim, 8:28. Todos encontraram Romanos 8:28? Vai todo mundo dormir hoje, eu acho que 9:10 já está todo mundo desmaiado. Essas bocas aí. Olha só, 8:28. E sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Se há zelo e amor no seu coração ao Senhor, e se você entende quem você é, tudo ao seu redor vai se consumar para abençoar a tua vida, para gerar em você, mesmo nas situações de prisão no meio dos filisteus, mesmo subjugado à condição de danos e cadeias, as coisas vão ser geradas, formadas e construídas para a sua edificação, para o seu bem. É isso que a palavra está me dizendo. Você crê? Pastor, mas enquanto eu não tenho mais voz, eu não tenho mais força, eu não consigo mais orar, eu não consigo mais fazer nada, a palavra também nos responde. Nesse mesmo capítulo 8, versículo 26, a palavra nos ensina assim: semelhantemente o Espírito também nos ajuda nas nossas fraquezas. Você está cativo, você está preso, você tem adversidade. Os filisteus se levantaram para te aprisionar, para te envergonhar, para colocar você diante do maior problema que existe, para dizer: agora derrota, agora você perde, agora você geme, agora você não aguenta mais. Olha o que a palavra me ensina, versículo 26. Semelhantemente o Espírito também nos ajuda em nossas fraquezas, porque não sabemos o que devemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos que não podem ser proferidos. Em outras traduções, gemidos inexprimíveis. Você tem um Deus que intercede por você em toda e qualquer situação, principalmente quando não há forças em você. O que Ele espera de mim e de você é fidelidade,
é saber quem somos. Saiba o Deus que você serve, saiba o Deus que opera em você. Então a palavra, vamos lá, voltando lá para o livro de Samuel. A palavra nos orienta que aqueles homens constituíram uma angústia, um desespero, porque entenderam o Deus que habitava naquela arca. Não é que Deus estava ali dentro, entenda isso, mas é que aquela arca representava a Deus. Amém? Então a palavra nos ensina que aqueles homens entenderam isso. E olha que sapiência, olha que coisa curiosa esses homens fazem, coisas que os crentes não estão fazendo, aqueles ímpios estavam fazendo. A palavra nos ensina, versículo 2, e os filisteus, capítulo 6, 1 Samuel, você que chegou agora, capítulo 6, versículo 2, e os filisteus convocaram quem? E o que mais? E adivinhadores. Vamos buscar as autoridades representantes dos filisteus. Lembre-se, nós estamos falando de ímpio. Eles foram buscar nas suas autoridades. O que devemos fazer? O crente não. O crente toma uma decisão precipitada. O crente está fraco. Estou fraco, eu vou beber. Então. Deus não me respondeu. Eu estou vivendo esse sofrimento, então eu vou para o mundo. Deus não está agindo em meu favor, então dane-se, eu vou fazer alguma coisa errada. A Bíblia nos mostra que aqueles homens ímpios, eles buscaram as suas autoridades espirituais, que eram os sacerdotes de Dagom, inclusive, e os adivinhos. Eles criam que aqueles homens tinham a palavra que os traria uma orientação de edificação e comprometimento e que acabaria aquele sofrimento. Mas o que o crente faz? O crente busca outros meios. Esquecemos de quem somos, esquecemos de quem nos representa. A palavra nos ensina em Efésios capítulo 4, versículo 11, que Deus deu uns para. Deus trouxe a edificação e a formação de homens e mulheres dele para construir na igreja uma edificação até que se formasse um corpo só, até que fosse edificada a estatura do varão perfeito. São pastores, são doutores, são mestres, são evangelistas, são apóstolos. Deus trouxe uma liderança, uma autoridade para a igreja, mas nos movemos fora da linha. E às vezes buscamos a referência em pessoas que não representam ao Senhor, pessoas que não nos edificam. São chamados influenciadores. Alguém podia dar uma segurada nesse relógio aqui? Está correndo assim do jeito. São os influenciadores. São pessoas que não deveriam ter voz de comando, que não deveriam ter acesso a quem somos, que não deveriam ter acesso à nossa constituição, à nossa crença, à nossa fé, à nossa referência de prática, não deveriam ter nenhum poder de influenciar as nossas decisões, mas às vezes nos levamos a essas pessoas. Quando olhamos, quando assistimos, quando buscamos, quando interpretamos e quando até muitas vezes somos induzidos. A Bíblia nos ensina no Salmo de número 1, vamos para lá, dá tempo. Sim, é sobre isso. É só sobre isso que eu falo. Salmo de número 1, versículo 1, a palavra nos ensina, vamos lá, vamos todos. Todos encontraram? Para quem tiver dificuldade, o Salmo de número 1 ele está logo antes do Salmo de número 2, ok? Está escrito assim: abençoado é o homem, ou nas traduções mais comuns, bem-aventurado, e outras traduções, felizes são. Quem tem aí bem-aventurados? Quem tem aí felizes? Quem tem aí abençoados? Só eu mesmo. Abençoado é o homem que não anda sobre o quê? Então, eu sendo arca, eu sendo templo de Deus, nenhum conselho ímpio deve ser constituído no meu ouvido. Nenhum conselho ímpio deve ser assistido na minha visão. Nenhum conselho ímpio deve ser edificado no altar do meu coração. Mas muitas vezes
estamos assistindo um jornalista, um filósofo, um poeta, um pensador, um coach, até mesmo pessoas que se dizem líderes religiosos, que na verdade nada mais são do que ímpios. E estamos recebendo aqueles conselhos e edificando em nós. Existe uma planta que ela é chamada tapete de Ogum. Alguém aqui conhece? Conhece? Pelo menos uma pessoa conhece. Ela é muito famosa em trabalhar a cura digestiva. As pessoas dizem que o meu café parece muito com essa planta. Alguém? Alguém? É a chamada folha de bobo. Bobo. É tapete de Ogum. E o Ogum foi o mesmo que foi trazido ao nosso país no... Hã? Não, agora recente. Há poucos meses, há cerca de 7, 8, 11, 12 meses, uma mulher cristã, casada com um cara que se tornou presidente da República, ela pediu para fazer cultos evangélicos dentro daquilo que representa a autoridade do nosso país. Você pode não gostar do cara, você pode não gostar dela, mas ela é crente a vida toda. Desde quando ninguém conhecia ela, que ela era crente. É uma moça chamada Michele. E ela começou a trazer pastores para dentro do lugar de autoridade do governo do nosso país. E fazia a culto. Ah, mas eu não gosto. O problema é seu, mas estava lá os crentes. Aleluia, aleluia, nesse lugar. E foi. E aí o que aconteceu? Havia então uma chamada de Cristo àquela presença. Ótimo. Ah, mas eu não concordo com ela. Eu também não. Eu acho que tem que ser um país laico, não pode ter nada, nem crente, nem católico, nem espírito, nem nada. Beleza. Esse cara perdeu a eleição, entrou um outro cara. Ele é governante hoje do nosso país. Ele também tem uma mulher. Só que a mulher desse cara, ela se diz filha de santo. Ela é adoradora de Preto Velho, Pombagira e Ogum. E no dia que ele entrou na sala, no prédio de domínio, antes dele entrar, eles convocaram Ogum. Entre Ogum. E aí desceu as mães de santo, os pais de santo e os filhos de santo, rodando e invocando a Ogum. Só que a Bíblia me ensina que nós devemos respeitar toda a autoridade que foi constituída na terra. Então o país deixou de ser de Jesus, que nem a gente fala às vezes, e passou a ser de quem? Ah, não vou falar um negócio desse, mas é. O nosso país hoje é admoestado e administrado por Ogum. Não estou falando questões políticas, estou falando questões de liderança, tá bom? De autoridade, obediência. Então a tal da moça Michele, ela gostava de coisa de crente. E ela trouxe o quê? Os crentes. E a nossa primeira dama, porque é minha também, primeira dama atual, ela gosta das coisas da macumba. Ela gosta dos feitiços, do banho de pipoca, das consagrações, das mortes dos bichos lá. Ela gosta mesmo. Ela assumidamente, você vê os vídeos dela, falando, eu bato a cabeça que esse aqui são os meus dias. E o marido recebeu o conselho. O marido falou assim, não, se você quiser aí, ele falou, pronto, eu quero que os filhos de Ogum administrem. E hoje o nosso país é administrado por Ogum. Que isso, pastor, você pode fazer o que você quiser. É que nem quando um crente fala assim, a gente pode comemorar uma coisa, não pode comemorar outra. Pode comemorar São João, mas não pode comemorar São Cristóvão. Ele pode comemorar São José, mas não pode comemorar São Tomás. Ou uma coisa, ou é tudo ou é nada. E a Janja, ela trouxe isso para o nosso país. Ela falou, não, quem governa hoje é Oxum. Porque ela bate a cabeça, Ogum, ela bate a cabeça. Dessa modo, então, toda a autoridade que foi entregue a Cristo foi tomada. Porque Deus também respeita a autoridade que foi trazida aí. E hoje nós estamos debaixo dessa ação. Todo o Brasil está debaixo dessa ação. Ah, mas está repreendendo, você pode fazer o que você quiser.
nós estamos debaixo dessa autoridade, porque deu-se ouvido ao ímpio, porque nos movemos pelos influenciadores, porque achamos por bem que essa era a melhor constituição para nós. E a Bíblia está dizendo, olha, a primeira orientação: não ande no conselho dos ímpios. Porque, por exemplo, existem ímpios inteligentíssimos, que são, cara, você olha assim e fala, meu Deus do céu, o que esse cara tem de inteligência não tem nem de vida. Olha, eu posso viver 792 anos, que eu não chego aos pés da inteligência, da capacidade dessa pessoa. Mas não é porque ela é inteligente que ela é uma boa referência para você. Ah, mas é um coach, pastor, não importa. Ah, é um filósofo, é um grande professor. Olhe quem ele é e quem ele representa antes de te orientar. É sua amiga, pastor, é minha amiga de muitos e muitos e muitos e muitos anos. Dos fuxicos, das fofocas, das artes do choro, uma chorar no colo da outra. Se é ímpio, não pode dar conselho. Cuidado com quem você é e quem você representa. A parte dura na unha, acabou, amém, acabou, glória a Deus, aleluia. Até estava saindo desse encontro. Estava até parando de escrever, já fechou o livro ali. Fechou não, glória. Mas você consegue me entender? Você está comigo ainda? Amém. Ouviu-se um conselho, bota a Janja lá de primeira dama que vai dar certo. Vai mesmo, deu. Lascou o dragão. E eu não estou falando de política, eu estou falando de ímpio, impiedade, de ações de impiedade. A segunda orientação é: nem fica no caminho dos pecadores. A sua tradução talvez está nem se detém. Como é que está na sua tradução aí? Não se detém. O que é se deter? É você sentir a necessidade de ficar naquele ambiente. Parece ser um ambiente agradável, parece ser um ambiente deleitoso, mas são pecadores, não te cabe. Você é santo, você é nação santa, povo adquirido, é sacerdócio real de Deus, não te cabe. Existem ambientes, e eu quero deixar bem claro, não estou falando apenas do ímpio, eu estou falando do ímpio crente, que faz macumba gospel, que faz oração contrária, que induz a... Sabia que tem pecador dentro da igreja? Alguém sabia ou é só? Ah, tá. Só para, né? Porque informação eu sou. Esconde aí. Tem pecador dentro da igreja. Só que tem pecador que quer subir o nível e promover o seu pecado e arrumar uma desculpa para trazer uma doutrinação. Eu vi um rapaz que ele fala assim: eu tenho tendências, nada contra, mas ele fala assim: eu tenho tendências homossexuais. E eu estou dentro da igreja. E eu estou sacrificando a minha carne. Eu fiquei olhando assim, eu falei, cara, não sei se eu concordo, se eu discordo. Ele falou assim: eu tenho tendências homossexuais, mas não quer dizer que eu vá viver as minhas tendências. Eu estou guerreando contra a minha carne. Assim como tem gente que tem tendências pedófilas, tem gente que tem tendências para atrair o marido, para atrair a esposa. Tem gente que queria, eu queria 2 mulheres na minha cama, não estou dando conta nem da minha. Mas se eu tivesse 2 mulheres aqui, eu ia arrebentar. Tem mulheres que falam, eu queria 2 homens em cima da minha cama, e eu ia arrebentar eles 2 e eles não iam dar conta. A fase do desejo que provoca o pecado, às vezes está oculta. A pessoa que é muito gananciosa, rapaz, se eu tivesse aquele carro, de repente o carro até bate, porque a pessoa está tão desejosa que ela cria uma inveja. Alguém comigo ainda? São pecados, estão ali. A pessoa chega num lugar, vai ter comida, ela fala assim: rapaz, eu vou comer esse tempo, eu vou comer mais que tudo. É a gula. Aquela pessoa que é mentirosa, ela, não, o Palmeiras tem mundial. Não tem. Tem sim, eu sei que tem. A pessoa é mentirosa a vida toda, mas ela está ali lutando. E outra, tem pessoas que mentem tanto. Vamos estar aqui hoje. A pessoa mente. Tem um palmeirense aqui hoje, só para saber? Assuma, filho. Você é palmeirense? Sabe? A ideia é não falar sobre ninguém, tipo ninguém, mas vamos lá. Mas continua na pregação, continua ouvindo. Então olha só, a pessoa fica ali, a pessoa começa a mentir tanto que ela começa a acreditar na mentira dela. É um pecado, mas é um pecado oculto. E aquele rapaz, ele falou assim: um dia eu vou casar com a mulher. Nem é que eu estou falando isso, mas um dia eu vou. Ele está guerreando contra algo que ele está expondo. Eu tenho tendências, mas eu não quero. Eu quero mudar e quero ter uma vida reta minha.
E é isso que ele tem que fazer diariamente. É lutar contra os nossos pecados. Mas o pecado é atrativo. Então às vezes queremos estar no meio dos pecadores, porque é bom, porque satisfaz, porque a piada é agradável, porque a conversa é agradável, porque é domesticável, porque causa afago, porque nós mobilizamos e satisfazemos uma coisa que estamos guerreando diariamente, que é a nossa carne. Alguém comigo ainda? Então às vezes vivenciamos esse segundo conselho de forma contrária. E o terceiro conselho aqui é: nem se assenta na cadeira dos escarnecedores. Observe que são degraus. Primeiro a pessoa ouvir conselho de ímpio, depois ele se deter nos escarnecedores, dos pecadores, depois ele chega ao ápice, que é sentar na roda de escarnecedores. E escarnecedor é um ímpio pecador que não está nem aí para nada já. É o ímpio pecador que ele já não está nem aí escolhendo o reino de Deus. Ele escolhendo os pastores, ele escolhendo o cristão, ele não está nem aí, ele gosta mesmo da doutrinação sexual, ele gosta mesmo das imposições malignas, ele gosta mesmo de ver o treino ao Léo. Tem que roubar mesmo, o honesto não dá certo, tem que ser errado mesmo. Que negócio de Bíblia, rapaz? O negócio é. E a pessoa está ali, sentada com aquelas pessoas, satisfazendo a sua carne. Então nós cristãos temos que ter um posicionamento diante do Senhor. Saiba, mais uma vez eu digo, saiba quem você é. E para a gente chegar ao ápice dessa história, volta lá para 1 Samuel capítulo 6. A palavra nos ensina que aqueles homens buscam seus líderes. Diga aí, busque seu líder, respeite seu líder, olhe pelo seu líder. Diga: seu líder não é perfeito, mas você tem que amar. Versículo 3, olha só a orientação do líder. E eles disseram: se mandares ir embora a arca de Deus, do Deus de Israel, não envia o quê? Vazia. Ele estava dizendo: vocês precisam provocar um sacrifício, e um sacrifício agradável ao Deus deles. Vocês vão ter que recorrer a uma fórmula onde vocês alcancem o coração do Deus deles. Essa pregação, na quinta-feira que vem, eu vou dar uma sequência mostrando o povo de Israel com a arca na mão. Quem mais tem que conhecer isso aqui é nós, mas quem menos conhece é nós. O povo de Israel com a arca na mão. E aí nós pegamos esse ponto: bota em cima do carro de boi, rasta aí de qualquer jeito, e faz o que? Quem vai na frente? Vai qualquer um. E quem vai atrás? Bota qualquer um. A arca começou a derrapar do carrinho, o cara foi lá e falou: não, peraí que eu seguro. Já tomou logo um balaço, uma bazuca de Deus dentro do braço, já saiu do outro lado, o cara morreu antes de cair no chão. Ele foi fulminado. E a Bíblia ensina assim: meu povo sofre por falta de quê? Conhecimento. Então a palavra nos ensina que aquele homem diz assim: sacrifique ao Deus deles. Os sacrifícios podem estar em 3 esferas. Diga aí, 3 esferas. Primeira esfera, física. E o que é o físico? Todos os setores. Seu corpo não pode controlar sua vida com Deus. Você tem que ter tempo de oração, você tem que ter tempo de jejum, tempo de leitura da palavra, tempo de consagração, você tem que ter vida com Deus. Mas eu estou cansado, dane-se seu cansaço. Mas meu corpo não aguenta, dane-se se eu não aguentar. Você tem que ter tempo com Deus, você tem que sacrificar Ele, porque até o ímpio sabe que Deus merece sacrifício. Seu dinheiro tem que ser sacrificado, seus bens tem que ser sacrificado, seu amor e seu zelo tem que estar em Deus e não nas coisas desse mundo. A outra esfera é a esfera emocional. Meu amor e meu zelo é a Deus. Ame sua família, mas o seu amor principal, primais, o seu sacrifício é Ele. Então o meu emocional, a minha esfera emocional tem que estar vinculada a Deus. Não quer dizer que eu não vou amar, que eu não vou vivenciar momentos, que eu não vou ter intimidade, mas o meu vínculo primais é a Deus. Amém? E vem a esfera espiritual, que as minhas consagrações, as minhas orientações, as minhas funções, as minhas realizações no mundo espiritual, o meu sacrifício e zelo. Então esses homens, eles falam assim: bom, sacrificar espiritualmente nós não vamos, porque nós adoramos a Dagon e a outros deuses. Sacrificar emocionalmente, nós já estamos destruídos emocionalmente.
sacrificar fisicamente, nós já estamos destruídos fisicamente. Então o que nós vamos fazer? Vamos trazer um sacrifício físico. E a Bíblia me ensina que aqueles homens pegam ouro e fazem daquele ouro forma de rato e de tumores e ofertam a Deus. Ofertam ao Senhor. Aqui eu encerro essa primeira parte dessa palavra dizendo: sacrifique ao seu Deus. Sacrifique os seus desejos. O pastor, se vontade de rodar o cabelo assim, quebrar o pescoço, perdoe. Eu sinto vontade, pastor, de fazer umas coisas bem erradas. Libere isso aí. Eu sinto vontade de dar um tapa na cara. Não, dê o seu, deixa bater do outro lado. Eu sinto vontade de não vir para a igreja. Venha sem vontade. E eu quero te dizer: todo sacrifício diante de Deus sobe para Ele como um inciso suave às suas narinas. Amém? Nós continuamos essa palavra, fique de pé na semana que vem, mas eu quero declarar: reconheça quem você é. Reconheça quem habita em você. Seja uma referência de Deus nessa terra.